canal Fala Ouro Fino, de olho na cidade. Muito bem, estou aqui com o Neto Mira, que é diretor do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, da cidade de Ouro Fino. Como é que vai, Neto? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como vai vocês? Bom dia, ouvintes, amigos do canal. Primeiramente, muito obrigado por você ter concedido aí a entrevista ao nosso canal. Ô Neto, o problema é o seguinte, o longo período de estiagem, essa seca brava que estamos enfrentando, agora tivemos aí ontem, né, uma chuvinha, mas isso daí não quer dizer nada, pela situação, pelo que está precisando, não quer dizer nada. Como é que você, como diretor do DEMAI, está vendo essa situação? Como é que o DEMAI está enfrentando essa situação de seca brava? Pessoal, primeiramente, reportar a vocês que racionamento não é bom. Também sou munícipe, também estou no período de racionamento na minha residência. Não é confortável para ninguém e não estou satisfeito com essa situação, certo? Porém, quando a gente fala de saneamento, a gente fala de captação de água, mananciais de abastecimento, tratamento, são questões que não se resolvem com medidas rápidas, para curto prazo de tempo para ser solucionada. O que precisa acontecer é justamente um planejamento, né, de curto, médio e longo prazo, com obras e projetos de engenharia, a fim de estar suprindo a necessidade da matéria-prima água. Bom, eu estou como diretor há quase 30 dias, mais de 30 dias já. Quando eu entrei, a gente já estava com um período de racionamento, né? E o nosso trabalho foi voltado à identificação das causas desse racionamento. E a principal causa do racionamento é a baixa produção de água nos mananciais de abastecimento do DEMAI. Para quem não conhece, para quem não é da área, como que trabalha-se isso? Primeiramente, né, ocorre aí as chuvas na bacia. Essas chuvas, elas são drenadas, né, pelo talveg da bacia e são acumuladas em barramentos. Com o período de estiagem, que é conhecido anualmente, né, todo período aí a partir de maio, junho já começa a cair, né, a contribuição de chuvas, deixam de se chover, né, a gente entra num período de estiagem que já é conhecido. Consequentemente, as bacias que alimentam a habitação e depois alimentam a estação de tratamento de água, elas têm como o seu volume de água reduzido, porque é como se fosse escoado lentamente e de repente você não tem uma entrada de água, que seria o fator chuva, nessas bacias para que essa água possa ser captada e encaminhada para a ETA. Bom, feito isso, a gente já tem uma lacuna, uma janela de produção de água no manancial. Primeiro ponto, como que na minha gestão a gente pretende trabalhar isso? Primeiro, a gente já entrou em contato com o pessoal do Conservador de Águas, que é um projeto que, para o pessoal conhece, já ocorre em Extrema. A gente tem um braço desse projeto, chama-se Conservador da Mantiqueira. Sexta-feira passada, houve um encontro entre o Paulo, de Extrema, o Betão, que é o reitor do Instituto Federal de Inconfidentes, a minha pessoa, Neto Mira, a pessoa do Nelson, que é o superintendente do CIDAS, e mais o prefeito Henrique. Estivemos reunidos no gabinete e onde o Paulo apresentou toda a metodologia do projeto. O prefeito adorou, gostou muito da ideia, da maneira como o projeto trabalha, tá? Esse projeto, eu já andei explicando em outras entrevistas como que funciona. Se for o caso, a gente pode, numa outra oportunidade, falar especificamente do projeto, para não aumentar muito aqui o tempo da entrevista. Sem dúvida. Mas é um projeto que se trabalha conservação de florestas na bacia hidrográfica. Trabalha-se coberturas de topo de morro e preservação da nascente das áreas de preservação. Esse projeto também tem um alcance na mitigação de esgoto lançado no corpo hídrico, na zona rural, e também resíduos. E também um terceiro braço, que é conduzir a agricultura sustentável dessas propriedades que estão inseridas na bacia que produz água bruta onde o DEMAI possui as captações.
Então esse primeiro ponto é um trabalho de médio a longo prazo, de reflorestamento, revitalização, essa é a palavra mais adequada, revitalização desses mananciais de abastecimento do município, para que no período de estiagem possamos ter mais água nesses mananciais, consequentemente mais água a ser tratada na estação de tratamento de água. Mais capacidade de fornecimento, né? Mais capacidade de fornecimento. fornecimento. Neto, com respeito a, como é que se diz, ao racionamento que houve, está havendo racionamento de água, inclusive a gente tem visto no comentário aí na rede social, fica o dia inteiro sem água e a conta vem do mesmo jeito. Como é que está essa situação? Essa situação de racionamento vai continuar? Tem uma previsão de melhorar? Que jeito que está isso daí? Bom, como é percebido, né, o período de chuvas meio tímido, mas já teve início. Tivemos uma chuva semana passada, ontem tivemos uma boa chuva. Exatamente. Estamos saindo do racionamento graças à volta das águas, à volta de chuvas. Nossos mananciais já estão se demonstrando uma melhor recuperação, certo? Porém, ainda meio que tímida. Certo? Então a gente ainda está optando pelo racionamento para poder não causar uma falsa impressão que tudo se normalizou, que está tudo bem, que está tudo bem, mas posterior aí por um veronico, né, de estiagem, a gente tem que novamente implantar o racionamento. Porque nós vamos precisar de muito mais chuva, né? Muito mais chuva, com certeza. Sem dúvida. Mas final de semana passado, não sei se o pessoal percebeu, mas a gente não comunicou, mas a gente fez um teste com a malha hidráulica da cidade e a gente não fez o racionamento no sábado e no domingo. Certo? Então, internamente, a nossa engenharia já está estudando qual é a melhor hora de parar com o racionamento. Sei. Mas um outro detalhe que ocorreu, as captações José de Matos, a captação Jardim Burza, que fornecem água diretamente para a estação de tratamento de água, elas estavam se apresentando ainda assoreadas. O que seria um assoreamento? Você imagina uma superfície e um volume e parte disso estar comprometido com areia, barro, sedimentos. Essa semana a gente já iniciou o primeiro trabalho com a captação Burza. Então já tivemos uma máquina, o DEMAI licitou, né, fez aí a contratação legal, de modo legal. Isso também é importante o cidadão entender que o DEMAI não é um órgão público. Órgãos públicos, eles obedecem uma lei de compra, que é a Lei 866, a lei de licitação. Então, mesmo a gente chegando aqui no DEMAI, tomando ciência e buscando atividades e obras que possam amenizar, isso ainda há um relapso de tempo. Tem que trabalhar dentro dessa lei, né? Temos que trabalhar dentro dessa lei. A gente, por exemplo, eu não conseguiria chegar aqui, identificar a causa e no outro dia já ir com uma máquina ou uma obra para o local. Isso é interessante, isso acontece na iniciativa privada. Mas no órgão público, a gente precisa ter uma contratação ligada à legislação. Para ter ideia, para a contratação dessa máquina, para poder fazer o desassoreamento, levou-se em torno de 20 a 23 dias. Demora um pouco, não é na hora. Por quê? Não é na hora que se resolve, né? Infelizmente não é. Por isso que órgãos públicos, no caso do DEMAI, exigem do gestor uma alta capacidade de planejamento. Porque você, além de se planejar a obra, você também tem que planejar os processos licitatórios, os processos de compra. Sem dúvida. Entendeu? Então, por isso que torna difícil para a gente, de modo imediato, trabalhar em curas. O que a gente andou fazendo em 4 pontos da cidade foram obras pontuais, obras que eu diria cirúrgicas, de interligações de reservatórios que tinham um pouco mais de água do que o outro. Então a gente fez assim, uma ajuda contínua de tudo que a gente tem disponível no sistema, para que concentre em obras a melhoria em alguns pontos. Infelizmente, não conseguimos atender isso de modo geral, mas, por exemplo, alguns pontos a gente já conseguiu curar essa falta de água. Ruas que, por exemplo, não recebiam água, hoje já estão recebendo. Aos poucos vai normalizando, né? Bairros que passavam um bom período, a água chegava até 10, 11 horas, já consegue chegar um pouco mais cedo.
Um outro detalhe que é interessante a população de Ouro Fino conhecer é o sistema hidráulico, né? Hoje a gente abastece as residências por um sistema de tubulação que a gente chama de tubulação hidráulica. Essa tubulação, ela tem as diferenças, ela tem a rede primária, ela tem a rede adutora e ela tem a rede secundária, onde é a rede secundária que é a responsável pela interligação dos ramais. A rede condutora, normalmente, ela apenas conduz a água de um ponto a outro ponto do bairro. Isso explica algumas questões que, às vezes, o centro tem água e a extremidade da cidade não tem. Mas por quê? Porque essa condução que, logicamente, a cidade começou a se desenvolver do centro para extremidades. Exatamente. Então, essas interligações que ocorreram lá atrás, infelizmente, não foram visualizadas diâmetros e condução de rede suficiente para que, no momento que a gente abre um reservatório aqui do alto, por exemplo, essa água possa chegar numa extremidade com mais rapidez. Isso não acontece. Entendi. Infelizmente, encontramos barreiras hidráulicas, inclusive barreiras que a gente chama de bolsão de ar. Esse fator racionamento, ele é pior, ele é muito ruim para a gente. Por quê? Quando as redes estão trabalhando no que a gente chama de continuidade, você não tem ar, você não tem bolsões, entendeu? Quando a gente faz o racionamento, essas redes são esvaziadas e entra o ar na tubulação. E a hora que a gente volta a abrir o reservatório, esse ar fica preso em alguns pontos de rede. A água não consegue, não tem pressão para subir no local mais alto. Perfeito. Então, o correto do sistema, e a nossa gestão vai lutar para isso, o prefeito Henrique está junto com a gente para lutar sobre isso, é não haver racionamento e sempre mantermos as redes de distribuição carregadas, cheias, para que isso não volte a acontecer. Normalmente, às vezes, quando volta do período de racionamento, às vezes a água ela pode chegar até com pressão e com estágios. Às vezes chega um pouquinho, sai um pouquinho de ar, depois ela volta. Então não é bom. Não é bom para o sistema, não é bom para o contribuinte, não é bom para o cliente. Com certeza. Agora, ô Neto, uma última pergunta, falando já do mesmo termo, obras. É sabido de todo mundo que está sendo construída uma nova estação de captação de água ali no residencial Gargatá. O que você nos conta sobre isso? Vai melhorar? Vai ter uma ampliação no fornecimento? Como é que vai ser essa nova captação de água? Perfeito. Bom, existe um déficit, né, de volume de água a ser tratado. Isso é o que nos traz para o racionamento. Se a ETA, em períodos de chuva, ela trata lá 75, 78 litros por segundo, hoje a gente está na escala de 40, 42 litros por segundo, ou seja, volume de água dentro do sistema. Não é produto para tratar, é matéria-prima a ser tratada que falta. A obra da barragem Gargatá é uma obra muitíssimo importante. Essa obra ela já foi planejada pela gestão anterior, né? A nossa missão é finalizar ela dentro de um tempo estimado para que no próximo racionamento a gente já possa estar fazendo uso dela. Porém, essa obra ela está no ponto de licitação, o barramento, né? Ou seja, a estrutura que vai armazenar um determinado volume de água. Já estamos trabalhando na parte da licitação do sistema de bombeamento e a rede adutora que vai encaminhar essa água desse barramento até a estação de tratamento de água. Isso a gente já está procedendo para poder fazer a contratação também. Creio que em janeiro a gente já possa estar iniciando isso, tá? Para que no próximo estiagem a gente já possa estar utilizando, segundo os projetos, 30 litros por segundo a mais na estação. Isso acontecendo... Já é uma grande coisa. Já é uma ótima solução para o momento, certo? Para o momento. É uma obra que eu vejo como a maior obra que o DEMAI está movimentando, está fazendo, certo? E para isso, devemos ter aí um bom trabalho de planejamento e um ótimo trabalho de execução com relação ao cronograma para que elas conclua até o momento necessário.
Posterior a essa obra, a gente vai partir para um outro ponto que seria a ampliação da ETA. Ou seja, a estação de tratamento de água, quando ela foi construída para um certo volume. Ou seja, a cidade era menor. Com certeza. Era menor, eles construíram uma estação do tamanho que atendesse a cidade. Hoje a gente tem uma cidade maior, onde faz-se necessário, em primeira mão, termos matéria-prima, chamado água, para tratar. Em segundo ponto, o equipamento chamado ETA, para tratar esse volume. Após o barramento, a gente trabalha na questão da ampliação da estação de tratamento para poder aumentar o volume que ela vai poder tratar por hora. Consequentemente isso, depois a gente passa para as redes de distribuição e também a questão da perda. Uma outra informação que é importante a população saber é que todo o sistema, e não é só Ouro Fino, todos os sistemas de distribuição, eles têm o que a gente chama de perda. Cada, por exemplo, 10 litros de água que se trata, não são os 100%, não são os 10 litros que chegam na residência. Existe uma perda aí, que quando tudo acontece dentro de uma certa normalidade, essa perda fica entre 20% a 23%. Nossa perda hoje no Ouro Fino é um pouco maior que isso. Entendeu? Eu não tenho esses dados ainda, não deu tempo da gente trabalhar nessa visão de projeto, mas também vai fazer parte da nossa gestão, o que a gente chama de gestão de perda para o consumo. Ou seja, você tendo matéria-prima, você tendo tratamento, você vai evitar que essa água se perca até o consumidor. Paralela com isso, eu acrescento mais um item da nossa gestão, que seria trabalhar um projeto de emergência para a cidade. Eu penso que apesar da gente estar recebendo essa água dos mananciais, tudo, alguma coisa pode estar acontecendo futuramente. Uma rede se romper, uma queda de energia momentânea, que um gerador... Não está livre disso, né? Pode. Então, aliado a isso, a gente tem em mente e estamos planejando também um sistema de emergência. O que seria esse sistema de emergência? Seria um sistema que, ocorrendo alguma coisa na captação José de Matos, Bursa, estação de tratamento, que caia o volume de água a ser tratado, a gente possa acionar esse plano de emergência e trazer outra alternativa de abastecimento para a cidade. Com isso, equilibrando o consumo e o munícipe mantendo assim dentro da continuidade do abastecimento. A 11455, a Política Nacional de Saneamento, ela diz que o departamento, a concessionária, ele deve fornecer água com qualidade, continuidade e quantidade. Então isso é muito importante, a continuidade do abastecimento, e vamos lutar fielmente para que isso aconteça. Muito bem, Neto. Para resumir, claro que a gente vai marcar mais entrevistas, vamos falar a respeito de mais assuntos, né, de interesse da população, mas para encerrar esta primeira entrevista, né, que você está dando ao nosso canal, quer dizer então que a população de Ouro Fino, o consumidor ourofinense pode ficar tranquilo que vai ter melhoras, vai ter ampliações, não é? Vai melhorar o sistema do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto. Perfeito. O prefeito Henrique, quando ele me convidou, né, a nossa primeira conversa, ele me posicionou, né, sobre a situação, ele quer isso. A minha missão aqui no DEMAI é justamente essa. Eu digo assim, é plantar essa semente de sustentabilidade e de esperança para o consumidor do município, que o DEMAI vai sim resolver o problema da questão do racionamento, que é cotidiano há anos anteriores, né? Não é um problema de 3 anos atrás. Não, é um problema antigo, né? É antigo. Vem lá de trás. Então, mas para isso a gente precisa ter aí um escopo técnico muito bem definido, a gente precisa ter uma equipe muito bem alinhada, a gente precisa ter ideias e principalmente orçamento para poder executar o que é necessário para dar uma boa quantidade de água em qualidade e continuidade ao município. Muito bem. Neto Mira, diretor do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto de Ouro Fino. A gente agradece muito você ter concedido essa entrevista ao nosso canal. Vamos marcar muito mais, né? Estou à disposição. Muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado, um abraço a todos e conte com a gente, o DEMAI mais sustentável. Eu sou o J. Barbosa e este é o canal Fala Ouro Fino. Em conjunto com o canal do J. Barbosa de Ouro Fino no YouTube, estamos de olho na cidade. Tchau, pessoal. Até a próxima reportagem, até a próxima matéria. Muito obrigado, tudo de bom. Canal Fala Ouro Fino. De olho na cidade.